Estamos chegando numa época, num período que tão comum quanto as confraternizações, os enfeites natalinos, são as reflexões sobre os propósitos de carreira e de vida. Para mergulhar nesse universo do propósito, temos hoje como convidada a querida Edjane Barros, mentora e terapeuta em propósito, angústia e identidade. Edjane, seja muito bem-vinda, receba as minhas boas-vindas e as boas-vindas da doutora Lu. E na sequência, compartilha com a gente como foi essa busca pelo propósito, os desafios encontrados e também as lições aprendidas. Jane, estamos muito felizes em recebê-la aqui com a gente no nosso podcast, no nosso Tô Com Elas. É um prazer enorme ter você aqui. E vamos lá saber um pouquinho mais sobre você, sobre essa sua trajetória, como bem a doutora Mércia comentou. Seja muito bem-vinda. Ah, meninas, obrigada. Eu tô com o coração assim quentinho. A Mércia sabe, né? Porque nós temos já uma aproximação, mas um prazer estar aqui com vocês, de verdade. E falar de propósito é assim, é um lugar de descanso, né? Eu digo que quem descobre o seu propósito encontra direção e descanso. E como é que eu fui parar nesse universo, né? Do propósito? Na realidade, eu tenho uma crença muito forte, que é a minha fé. Então, Deus para mim não é só a fé, é um valor na minha vida. E eu sabia que em meados ali de 2018, mais ou menos, eu fazia um projeto nas escolas estaduais, fazia em ONGs também. Era um projeto voluntário, então eu tinha uma equipe de 20 pessoas que nós levávamos voluntariamente palestras sobre alcoolismos e drogas. E aí, nesse momento, eu tive uma experiência ali em 2018 que foi muito especial. E ali eu tive certeza que eu trabalharia com pessoas. Mas só para contextualizar, até chegar esse dia, eu venho de uma formação como administradora. Trabalhei quase 20 anos ali na área administrativa. E então, em 2018, eu estava assim, uns 16 anos, 15 anos já de experiência. Então, mas eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu já sentia, né, um desdobramento ali com pessoas. E aí eu tive uma experiência nesse lugar, porque foi no Capão Redondo. Eu fui a uma escola que é muito grande, uma instituição, então não vou nem falar o nome aqui, porque é muito fácil de achar. Mas eu fui até ali, e naquele lugar, inclusive, é tão grande que existe um teatro. As palestras aconteceram, tudo deu muito certo, só que antes disso acontecer, era eu que ia àquele lugar visitar e oferecer a palestra. E a pessoa que me recebeu, a responsável, disse: olha, Diane, você pode falar de tudo aqui, menos falar de Jesus, porque o Estado é laico. Eu não posso e você também não pode falar. E eu disse: tá tudo bem, acordo fechado. E assim seguiu, as palestras foram finalizadas com sucesso, os adolescentes trouxeram muita informação, ela ficou super feliz, mas ao finalizar aquele dia, ela disse assim para mim: olha, eu preciso que você vá à minha sala e leve com você 2 pessoas da sua confiança. Não disse do que se tratava, mas assim, até então não havia nada de errado. Falei: tá ótimo. Convidei um homem e uma mulher da equipe, falei: nós vamos à sala da fulana, porque ela pediu que nós fôssemos até lá. Me pediu 2 pessoas da minha confiança, estou escolhendo vocês. Não sei o que vai acontecer, porque eles queriam saber. Eu disse: eu estou com vocês, não faço ideia. E aí, nós fomos. E ao chegar na sala dela, ela baixou a persiana, pediu para fechar a sala de chave. Nós fechamos. Falei: o que está acontecendo? Mas assim, ela não tinha nenhuma cara de que ia ser uma confusão ou algo assim. E aí, quando as persianas desceram e a porta foi finalmente fechada, ela olhou para mim e falou assim, ela fez esse gesto e falou: eu quero entregar minha vida a Jesus. A mesma pessoa que tinha me pedido para não falar de Jesus naquele ambiente. E obviamente que assim, houve uma comoção, né? Porque eu sabia que Jesus tinha ido comigo, mesmo ela dizendo que eu não podia falar dele. Eu não falei. Só que eu creio, e acho que essa é a diferença,
que eu acredito que um cristão deve fazer na sua vida, na sua jornada, na minha concepção, é que você deve ser um cristão, não dizer que é. Sim. Então é nisso que eu acredito. Então essa experiência me fez saber, ter convicção de que eu trabalharia com pessoas. Essa foi a primeira experiência. Uma segunda, próximo dali, foi numa outra escola, que foram com adolescentes. Eu tive muita resistência para conseguir entrar. E no dia da minha apresentação, né, que eu levei aqui para fazer a palestra ali, tinham muitos jovens, só para vocês terem ideia do quanto era, o negócio era hard. E aqueles meninos me constrangeram de amor aquele dia. Eles fizeram suco, eles compraram maçã, eles fizeram sanduíche, eles me chamaram de tia, eles perguntaram o que mais eu queria. E aquele dia, eu voltei para casa com uma lição. Eu falei assim, eu preciso preparar essa equipe. E eu pedi, na época eu não trabalhava com saúde mental, lembra? Eu sou administradora de empresa por formação, era nisso que eu trabalhava. E eu pedi uma psicóloga, que era voluntária, para que ela treinasse a mim e a toda a equipe que andava comigo, para que nós fôssemos até esses lugares despidos de quem nós éramos e despidos das nossas crenças. Porque aqueles meninos me ensinaram que eu tinha ido cheia de crenças e de medo. Eu não estava olhando para eles como pessoas. Eu estava olhando para o que tinha acontecido na vida deles e julgando segundo as minhas crenças. Mesmo inconsciente. Mas aquela hora me assustou. E quando eu tive essa experiência, foi a confirmação. Eu não precisava de mais nem outra, que eu trabalharia com pessoas. Mas existe uma diferença entre saber qual é um chamado, um propósito na sua vida e assumi-lo. Existe, né, uma diferença muito grande. Isso aconteceu em 2018, a vida foi acontecendo. Sabe aquela coisa? Em time que tá ganhando não se mexe, tá dando tudo certo na minha vida, minha carreira tá acontecendo, o dinheiro tá entrando, a carreira tá crescendo, tá dando tudo certo. Mas eu sentia que tinha isso. Por que eu sentia? Porque depois de um tempo eu comecei a ser supervisora, coordenadora, gerente, eu trabalhava com equipe. Tinha metas, eu tinha equipe para cuidar. Enquanto eu tinha que entregar as metas, eu entregava as metas, mas eu dava feedback individual para quem trabalhava comigo. E eu comecei a ver que essa era a parte que eu mais gostava. Então, normalmente, quem eram meus pares, falava assim, você é muito paciente, você dá muita chance, você conversa muito, porque eu falava assim, não, é que você não sabe, a pessoa tal, ela tem esse e esse problema dela. Ela passa por isso, é por isso que as consequências vêm na vida dela, é por isso que às vezes ela tá quietinha, é por isso que às vezes ela falta porque ela cuida de tal pessoa da família dela. Você olha muito pra família, você dá muita chance. Então eu era tida como louca e algumas vezes como boba, porque eu olhava pra isso. Mas eu olhava pra isso e hoje olhando, eu sei que assim, eu tava sendo treinada pra fazer o que eu faço hoje. E a coisa foi seguindo até que 2022 chegou na minha vida e lembra, quando você não toma uma decisão, a vida toma por você. E aí entramos no ano de 2022, na primeira semana, na terça-feira, o meu namoro terminou e na sexta-feira, pela primeira vez, eu fui mandada embora. E fui mandada embora num contexto que foi um erro, não a minha demissão, foi um erro de compra do meu chefe, porque ele apostou tudo no carnaval naquela época. O carnaval não aconteceu, porque era pós-pandemia. E aí ele decidiu que ele ia desligar toda a gestão. Então fui eu e todos os meus colegas da gestão. Né? Como empresário, ele foi assertivo. Eu não faria nada diferente no lugar dele. Mas aí, né, em uma semana de 2022, eu já estava falando 2022. Vem 2023, que já deu, né? Uma semana. Foram esses 2 pés na bunda, literalmente, que me fizeram empreender. E me fizeram olhar para propósito. Então, o que aconteceu depois disso? O que aconteceu é que, nesse momento, assim, eu não tinha autoestima. Eu me sentia, assim, totalmente envergonhada. Eu morria de medo de encontrar alguém do meu ciclo social e a pessoa dizer assim, porque normalmente é isso que acontece, né? Menina, o que você tá fazendo? E eu tenho que dizer assim pra pessoa, nada. Tá namorando? Não. Tá trabalhando aonde? Eu não tô trabalhando. Eu falei, gente, eu não tenho nada pra falar pra pessoa. É isso. Então, se a pessoa perguntasse, eu tinha medo de desabar assim na frente dela, né?
Então, eu morria de medo disso. Eu fugia, eu confesso que nesse período eu fugia, assim, do ciclo social. Eu me escondia porque eu temia isso. E aí eu falei, tem alguma coisa errada que não tá certa, e como eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso buscar alguma coisa. E nesse intervalo eu tava fazendo entrevistas. E aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu comecei a ver um comportamento. Qual era o comportamento? Eu ia na entrevista, voltava na entrevista e falava assim, Deus, foi ótimo, adorei a empresa, mas eu gostaria que o senhor desse essa vaga pro fulano, ou pra fulana, que era meu concorrente no caso, no processo. Eu falei, gente, depois de umas 5 vezes que eu fiz isso, eu falei assim, virei preguiçosa. Meu Deus do céu, depois de 39 anos eu não gosto de trabalhar mais. Como é que vai ser isso na minha vida? E eu botei isso na minha cabeça. Tô chutando. O trabalho tá vindo e eu não tô querendo trabalhar. Porque assim, honestamente, quando eu via que a vaga tava próximo, você vai, né? A gente tem senso. Então você sabe, assim, quem é seu currículo, como você foi avaliado, você tem uma ideia. Se foi bem, se foi mal. Então, todas as vezes que eu via a possibilidade de chegar perto, eu sentia uma angústia. Eu sentia que aquele não era pra mim. Só que assim, né, na atual circunstância, a pessoa tá desempregada e tá, né, meio que afastando da possibilidade. Eu falei, no mínimo, eu virei uma preguiçosa. E aí, o que aconteceu? Eu me questionei sobre isso, falei, Deus, assim, chegou uma semana, isso começou lá em janeiro, primeira semana de janeiro, eu já estava em fevereiro, e eu estava tendo esses pensamentos, falei, preciso de alguma coisa. E aí, assim, você só sabe, eu digo para as pessoas que você só sabe o que é um milagre no dia que você precisa de um. Então, no dia que eu precisei de um milagre, foi assim, não foi uma oração, assim, quem já fez isso sabe, assim, sai lágrima, catarro, menos voz. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E assim, eu acho que eu não consegui nem verbalizar, mas no pensamento eu estava ali tendo uma conversa com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal. Preciso de um sinal do que está acontecendo, porque assim, eu tô perdida. E o sinal veio, acho que uns 2 dias depois, eu não me lembro exatamente, mas o sinal veio no formato de uma live. E o nome da live, o título era A Angústia é uma Bênção. E eu pensei cá comigo, bom, ou essa moça da live é doida, ou a tal da angústia é uma bênção mesmo. Na dúvida, o que eu vou fazer? A live é gratuita. Vou assistir. Bobinha eu. Aí fui assistir a tal da live. A live foi feita pra mim. Aí eu saí pior do que a oração que eu fiz, porque o negócio era a resposta mesmo. Aquela moça, ela falava, aqueles pensamentos e orações que eu fiz, ela trouxe as respostas durante a live. Ela não sabia, obviamente, mas eu sabia. Eu sabia o que eu tinha falado ali no secreto. E aquilo, obviamente, fez eu me emocionar. Eu falei, ok, Deus, eu não sei como, eu não sei o que, mas eu já entendi que é pro Senhor. Ok, eu tô aqui. Qual o próximo passo? E aí eu fui me movimentando, né? Porque não basta orar, a gente tem que agir. Tem que agir. E aí eu fui me movimentando, conversei com aquela moça, né? A moça da live, que era uma mentora, e contei pra ela o que estava acontecendo, inclusive os episódios e tal. Falei, menina, acabei de ver que você tem um curso aqui, como é que faz pra entrar no curso? E ela disse assim pra mim, então o curso só abre em abril. Eu falei, meu Deus, é fevereiro, eu tenho que esperar até abril. Ela falou, mas eu tenho um canal no YouTube e tem muita coisa lá, até lá você pode maratonar. E assim eu fiz. Comi, assim, com gosto, com toda a fome que eu tava, todo o material dela. E comecei já a perceber que já houve uma mudança, já teve uma mudança de energia, uma mudança de autoestima, uma mudança de postura. Então eu parei de fugir das pessoas, já não estava fugindo mais de ninguém, já estava ali num processo mais de aceitação das coisas, né? Tava aterrissando. E aí, quando chegou em abril, como ela prometeu, dia 4 de abril, abriram as inscrições para o curso de autoconhecimento. Era um mergulho em autoconhecimento. E eu fui a primeira a me inscrever. Ela falou que 7 horas abria as inscrições. 6h30 eu estava na frente do computador esperando, né? Tamanha era a minha fome. Quando eu me deparei com a inscrição do curso, para minha surpresa, tinha lá o curso, mais uma formação de mentoria. Eu falei, Senhor, o que é essa formação? 6h30, 7 horas da manhã, eu não tinha nem contato, assim, WhatsApp para mandar e falar assim, o que é isso? Honestamente, eu olhei para aquilo e falei, deixa eu ver se dá para eu pagar. Eu olhei para a parcela, o cartão cobria, eu falei, vou passar.
Fecha os olhos e vai. Seja o que Deus quiser, né? Tô na chuva, vai molhar e pronto. É conhecimento. Conhecimento. Falei, no mínimo vou estudar mais um pouco, tá tudo certo. E foi isso que eu fiz. Ao fazer isso, eu me inscrevi, foi no cartão, foi liberado na hora, eu mergulhei, comecei a mergulhar. Então ali eu literalmente vivi para aquilo. Então eu estudava em média, porque eu estava desempregada ainda, lembra? Bom lembrar. Eu estudava em média 8, 10, às vezes 12 horas por dia. E o curso era assim, era um curso gravado, você escutava a gravação, tinha prática, gravação prática. Então eu só ia para a próxima depois que eu praticava o primeiro. E assim foi, só que existia ali uma mentoria dela quinzenal. E eu fui no primeiro encontro, né, só me apresentei. No segundo encontro, não tinha passado um mês ainda. Ela falou assim, Ed, em que aula você tá? Porque a transformação tá nítida, que já aconteceu na sua vida, a chave já virou. Eu falei assim, sei lá, eu tava na aula 88 e tinham 104 aulas, só a dela. Ela falou assim, para agora. Eu falei, uai, eu vou parar por quê? Ela falou, nós temos um encontro que chama Encontre o Seu Lugar no Mundo, que era o dia que a gente fincava a bandeirinha no propósito. Se você continuar até a aula 120, isso vai te atrapalhar. Falei, quem sou eu, né? Ela que é mentora. Falei, tá bom, e eu faço o que até lá? Ela falou, olha, tem 120 aulas bônus. Você pode se divertir até lá. E eu fui para as aulas bônus, fiquei esperando 30 de abril. 30 de abril veio. E quando 30 de abril chegou, era um sábado, uma imersão que ia acontecer o dia inteiro. E eu perguntei para ela, de que horas a que horas vai acontecer essa imersão? Ela disse, olha, começa às 9 da manhã. As últimas turmas terminou às 3 da manhã. Mais ou menos. Pelo menos as 3 últimas. Falei, tá bom, né? Fui. E aquela manhã, falei, Deus, hoje é um dia importante. Então, assim, vamos ter uma conversa? Vamos me preparar? Me ajuda a me preparar, Sim, né? Eu tive essa conversa. E talvez você que tá me ouvindo vai falar assim, ela é louca. Ela conversa assim, gente, pra mim, de verdade, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. Então, eu converso com ele como converso com vocês. Então, eu falei assim, então, seguinte. Amigo. Vocês vão comigo? Por favor, obrigada. Podemos ir assim, em 4? Esse negócio aí. Porque eu vou precisar de uma clareada hoje. Porque assim, até aqui eu tô fazendo a minha parte, mas eu preciso de clareza. Porque sem clareza a gente não vai a lugar nenhum. E eu fui com isso. Só que antes de entrar na aula, que começava às 9, ali no meu momento, eu pedi uma palavra. E a palavra que veio foi de Eclesiastes, que fala sobre o tempo. O título do texto é Há um tempo para todas as coisas. E eu li. E ao começar a aula, a mentora que estava nos guiando disse, alguém quer compartilhar algo? E todo mundo ficou aquele silêncio. E aí eu, bocuda, né? Falei assim, gente, então tem um texto que eu li, eu acho que faz sentido para todos aqui. Se vocês quiserem, mas é da Bíblia, tudo bem? Tudo bem, me permitem ler? Permito. Li o texto. Todo mundo falou, nossa, faz muito sentido. E seguimos adiante. Lá pelas 19 horas, há um detalhe importante. Eu tinha dito aos meus convidados de honra, assim, Deus, é o seguinte, eu sei que o senhor gosta de um negócio assim meio diferente. Eu não estou duvidando do senhor, não. Mas assim, dá para o senhor fazer um negócio diferente, que é para eu saber que o senhor está lá comigo, entendeu? Assim, ter certeza. E aí fui, né? Lá pelas 19 horas, ela fez uma das perguntas. E a pergunta era, o que te move? Simples, né? Mas me moveu. Aquela hora moveu, assim, eu estava online, a gente tinha que responder ali, cada um respondeu o seu. A hora que eu baixei a cabeça para responder, essa foi a hora que eu tive realmente um encontro com Deus, meu, íntimo. Aquela hora eu ouvi audivelmente. Muitos estão vivos, poucos estão vivendo. Você quer continuar calada? Está nas suas mãos. Tudo que eu consegui fazer foi levantar as minhas mãos. Porque eu não conseguia falar. Naquela hora eu só conseguia chorar. Eu não consegui nem escrever. Eu entendi. E para fechar, a frase foi: vidas importam.
Lembra das vidas de 2017? De 2018, aliás? Aqueles meninos estavam me ensinando o que era olhar para alguém como humano. Então eu sabia que aquela hora Deus me mostrou que vidas estavam precisando. Eu estava dentro do mundo empresarial. Eu vivi no mundo corporativo. Eu senti na pele. Chorei no banheiro. As pressões. Fiquei sem dormir. Tive ansiedade, burnout. Coluna travada não, meu travou o ciático. Tive labirintite. Aquela hora ele foi claro comigo. Muitos estão vivos, poucos estão vivendo. E aí às vezes as pessoas pensam, ai, nossa, é alguém que está em casa com problema. Não. São todos. Do CEO ao faxineiro. A dona de casa. Mas especialmente no mundo corporativo. Especialmente no mundo dos negócios. Especialmente na liderança. Por quê? Porque a dor é velada. E ele me mostrou isso claramente. Então, eu podia dizer não. Mas eu escolhi ali me render e abrir mão daquilo que eu tinha plantado para ser um canal de transformação na vida das pessoas. Por isso o propósito é importante para mim. Porque o propósito ele não é meu. No meu caso, eu entendo dessa forma. Ele me foi confiado. Eu só sou um canal na vida da pessoa. Como é isso, Edjane? É igual tomar milkshake. Milkshake é uma delícia, mas a gente não consegue, né? Vai pôr o quê? A mão? Tem um canudinho. Eu sou o canudo. Que bonito. Nossa, que lindo tudo isso, né? Então, é por isso que eu faço o que eu faço com tanto amor. Porque todas as vezes que eu estou diante de uma vida, eu sei que essa vida importa. Como é isso, importar uma vida? Essa vida é o amor de alguém, a filha de alguém, a mãe, o pai de alguém. Pode ser um empresário bem-sucedido, pode ser um empreendedor que está iniciando, pode ser alguém que está perdido como eu estava. Mas é uma vida. Quando a gente fala em propósito, descobrir o propósito de vida é diferente de descobrir o propósito funcional? Um pode existir sem o outro, ou precisa necessariamente você encontrar esses dois caminhos para que você se sinta pleno, realizado? O que você entende como propósito funcional? Um propósito de carreira, um propósito de família, um propósito de vida pessoal? Não é diferente. Porque, assim, na verdade, o propósito ele não é uma carreira. Ele não é um cargo. O propósito é a sua entrega para o mundo. Então, o que eu tô querendo... Onde eu estou querendo chegar? Que o meu chamado com vidas, ele não é só na minha área profissional. Eu faço isso, no meu caso, por acaso, eu faço isso profissionalmente. Porque entendi que era um lugar onde eu alcançaria mais vidas. Mas eu faço isso no trabalho voluntário da igreja, eu faço isso quando estou com uma amiga, eu faço isso quando estou com a minha família, eu faço isso com pessoas que eu gosto, eu faço isso a todo momento. Eu brinco dizendo que o propósito da sua vida você não tira para tomar banho. Você está sempre com ele. Então você pode fazer na rua, no supermercado. Porque o propósito é uma entrega sua para o mundo. Então eu entrego às pessoas, principalmente a minha escuta. Porque vidas importam. Não importa qual é a vida ou quem é a vida. Entende? Então o propósito... eu percebo que as pessoas vinculam bastante à vida profissional. É que na maioria das vezes a pessoa precisa de um ajuste, mas nem sempre. É porque ela já tem um desejo e ela quer alcançar mais pessoas. Isso. Então por isso se vincula muito, né, à área profissional. Especialmente hoje, falando de saúde mental, isso. Que as pessoas têm ido muito para esse lugar, né? Mas já é uma coisa assim... Como eu faço para descobrir meu propósito?
Primeira coisa, olhe para a sua história. O propósito não está fora, ele está dentro. Isso é autoconhecimento. Esse é autoconhecimento. Então, a primeira pergunta, antes de você perguntar qual é o meu propósito, é quem eu sou. E quem eu sou passa por um lugar de quais são os seus valores. Mas o que é valores, Ediane? Valores é aquilo que é importante para você. Aquilo que você não consegue negligenciar. Aquilo que você não consegue, todas as vezes que você negligencia, você se sente sufocado. Isso é importante para você, é inegociável. Então, você tem que ter ali, no seu radar, anotado, se for preciso, o que você consegue negociar na vida e o que você não consegue. Nós fizemos exercício de valores, você sabe do que eu estou falando. Mas para quem está nos ouvindo, é isso. Valores é o que é importante para você. Então, você precisa, antes de olhar para o propósito, você precisa olhar, primeiro, quem eu sou? Quem eu sou não é mãe de quem você é, esposa de quem, filha de quem. Quem você é? O que você gosta? O que é importante para você? Que causa, assim, que você olha para o mundo e mexe com o seu coração? Quando eu olho para alguém que fala assim para mim, Ediane, eu me sinto tão talentosa, eu tenho tudo assim que eu desejei ter, mas assim, eu não vejo sentido na vida, assim, eu não me encontro. Isso move meu coração. Isso faz meu coração vibrar. Ao ponto de não querer sair da frente daquela pessoa até que ela tenha um mínimo de entendimento para dar o próximo passo ou para destravar dali. Isso move meu coração. Então, o que move o seu? Para mim escutar, assim, eu tenho muito talento, mas eu não me reconheço, dói em mim. Eu escutei o ano passado de uma pessoa muito querida, ela é cientista, reconhecida mundialmente, e ela falou para mim, ela falou assim, Diane, meu maior problema hoje, eu falei, qual é o seu maior desafio? Ela falou, meu maior desafio é que eu sou reconhecida pelo mundo, mas eu não me reconheço. Ela falou, aqueles troféus, aqueles reconhecimentos, eles geram em mim pressão. Eles não geram em mim, sabe, satisfação, alegria. Eles geram mais pressão, tipo, você tem que continuar sendo foda, isso, não sei nem se eu podia falar essa palavra. Pode sim. Do que assim, nossa, você é uma mulher incrível, nossa, entende? São coisas assim, então, o que mexe com o seu coração? Ai, Diane, por que isso mexe com o seu coração? Porque você é uma pessoa boa? Não, porque eu vivi isso. Fui eu que vivi na pele isso. Lá em 2022, quando eu estava me achando preguiçosa, eu não sabia para onde eu ia, eu estava me sentindo perdida, envergonhada. Olhava para minha vida, tudo que eu tinha era essas duas coisas, como eu era pobre, né? Segundo a minha vista, e cega também. Era isso. E assim, Ediane, né, essas suas experiências, né, principalmente essa sua virada de chave, ela traz para você, né, uma visão um pouco mais ampla, né, sobre aquilo que você pode entregar, Sim. Né? E aí eu faço essa leitura do propósito como um compromisso, né, que a pessoa tem com as pessoas que estão próximas ou as pessoas que estão ali profissionalmente atreladas a você, né, por uma prestação de serviço, por que não, né? Então, e aí você comentando sobre isso, eu fiquei aqui pensando, como é lidar com aquelas pessoas que elas têm essa necessidade, né, como você bem colocou, dessa pessoa que é cientista, né, que ela recebeu vários troféus, porém, dentro dela, ela não tem essa satisfação pessoal, né? Então, como é que se faz para lidar com essas pessoas que, embora, né, tenha essa gama de reconhecimento externo, mas dentro de si ainda não está formado isso, né? Ainda não tem essa satisfação. Como que é isso? Para ela ou para mim? Para você. Pra porque mim? aí, no caso, né, eu estou perguntando no sentido de você vendo essa situação. Como eu lido com ela? Exato. Bom, parece contraditório, mas assim, eu me sinto em casa com essa pessoa. Me sinto totalmente em casa, porque eu conheço essa dor. Então, a primeira coisa que eu digo para ela é assim, fica tranquila, porque tem jeito. Eu só faço o que eu faço hoje, Lu, porque quando essa pessoa traz essa dor dela,
eu consigo enxergar ela livre da dor. Então, ela só consegue enxergar a dor. Então, ela tá ali falando, eu tô me sentindo perdida, eu não me reconheço, eu olho pra mim. Você tá olhando pra uma mulher maravilhosa, dizendo que é maravilhosa, tá todo mundo dizendo isso, mas assim, eu não me vejo. Onde é que tá essa mulher maravilhosa? Mas eu estou enxergando ela através daquilo que eu entrego. Então, o meu trabalho com ela é, vamos de mãos dadas, porque você não tá vendo, mas eu tô. Então, eu te guio de mãos dadas com você. Então, assim, quando alguém chega, me dá uma alegria, me dá uma tristeza, né, de ver aquela situação, mas me dá uma alegria todas as vezes que alguém se dispõe a passar por esse processo junto comigo, porque eu conheço esse lugar de dor. Então, não é eu dizer para a pessoa, olha, eu imagino como é. Eu passei. Eu senti. Eu reconheci esse lugar. Então, eu digo, olha, eu conheço essa dor bem. E eu sei o caminho para você sair daí. E é por esse caminho que eu vou te guiar. Só que eu levei mais tempo. Você, comigo, vai potencializar o seu tempo. Então, o tempo que você ia gastar, juntas nós aceleramos. Então, eu posso entender que da forma como você fala, é confortável no sentido de que, por você conhecer, você tem já uma metodologia Tenho. que pode direcionar essa Sim. pessoa para que ela se sinta até segura dentro desse processo, não é isso? Exatamente. Esse é o ponto, né? Ai, Diane, você passou por isso e por isso você pode guiar pessoas? Não, eu não só passei por isso, como eu fui treinada para isso, tenho técnica para executar isso e claramente, né, o meu trabalho ele tem essa base espiritual porque eu sou cristã e eu uso isso no meu trabalho. Então, existe uma base cristã, até porque eu, Ediane, não acredito em vida próspera e abundante sem que você tenha uma espiritualidade forte. Então, eu venho desse lugar. Eu não obrigo ninguém a nada, não é esse o caso, e respeito a todos, qualquer que seja a decisão da pessoa. Ah, eu não professo, né, a mesma religião que você. Eu não, entende? Eu não vou obrigar a pessoa a isso. Mas nós atraímos semelhantes. Então, todas as pessoas com quem eu trabalhei, independente de onde elas estão, elas creem em Deus. Isso é importante para mim e é importante para elas, porque isso vai ser usado durante o processo. Mas sim, eu tenho um caminho, uma metodologia. Então, não é assim, vem comigo que a gente vê o que vai fazer. Não. Uma surpresa. Não, surpresa não. Existem técnicas, né? Então, eu tenho um caminho, tenho uma metodologia onde eu vou aplicar, só que claramente eu tenho vários perfis de clientes. Eu tenho clientes mais emocionais, eu tenho clientes mais racionais, né? E aí o perfil depende muito da pessoa, depende muito da profissão. Então, por isso que eu vou usando ali, quem tá comigo sabe que eu uso muito. A sua principal ferramenta, Ediane, o ouvido esquerdo e o direito. Essa é a minha principal ferramenta. Porque a partir disso, eu já sei o que eu vou usar primeiro. Então, eu uso a metodologia com todos. Mas a sequência do método, especialmente no individual, porque depois eu quero contar que eu estou com um grupo que está sendo aberto agora para início em dezembro, mas dentro do individual, eu trabalho com pessoas. Pessoas não são iguais. O que funciona para um naquele momento não funciona para o outro. Então, eu trabalho muito com o cliente. O cliente tem necessidade específica, se eu tiver que usar uma ferramenta que está mais adiante, eu uso, não tem problema. Mas a metodologia vai para todos. Mas eu não ponho esse encaixe, né? Tem que ser, vamos para o encontro 1, tem que ser isso. Não, não tem que ser isso. Eu brinco dizendo o seguinte, né? Eu uso essa analogia. Quando eu estou diante de uma pessoa e que eu vou aplicar uma metodologia, eu estou diante de uma pessoa que está diante de mim e ela traz uma dor. Então, ninguém vai ao pronto-socorro e chega lá com dor de cabeça e o médico fala assim, olha, eu vou te dar um remédio de dor de barriga, mas semana que vem você volta que eu te dou de dor de cabeça. A pessoa está com uma dor. Se ela está com dor de cabeça, eu vou aplicar uma técnica de dor de cabeça. Na próxima semana, eu retomo com a sequência. Então, a prioridade é sempre a pessoa, porque lembra do meu princípio lá atrás? Vidas importam. Essa vida importa. E ela tem uma necessidade que não é a minha, é a dela. O meu cliente, a vida que está diante de mim é a prioridade.
como palestrante de empresas também, muitas vezes as empresas, os CEOs, os gerentes te procuram em busca de um treinamento de liderança para a sua equipe. A individualidade de cada um também se aplica. Vidas importam. Não é só uma carreira. É uma carreira, é um CPF e é um CNPJ. Claro. Como isso é aplicado dentro de um treinamento com visão de negócios? Ótimo. Muito boa a sua pergunta, inclusive. Vamos lá. Eu sempre vou priorizar a vida, mas a gente usa também de técnicas e ferramentas. Estou num grupo, um profissional me convidou, um empresário, eu quero um treinamento para a minha equipe. Eu terei uma conversa primeiro com esse empresário. Qual é a dor? Qual é a dificuldade? Qual problema você está enfrentando? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quem é a sua equipe? A minha equipe é a liderança, a minha equipe são esses colaboradores. Tá tudo certo. Então agora eu quero uma pesquisa com cada um deles. Porque você trouxe uma dor, agora eu quero checar a dor deles. Por quê? Porque muitas vezes a dor, de fato, eu costumo dizer que a dor que eu trato não é a dor visível, é a dor interna. Como é isso, Ediane? É assim, você sente dor de cabeça, mas você sabe o que causou a dor de cabeça? Você só sabe que você está com dor de cabeça. Então, o empresário, ele sabe, minha equipe tem uma meta e não está cumprindo. Mas por que eles Meu problema é esse. Tá bom, o que você, na sua visão, porque claramente ele está ali no ambiente, ele tem um feeling. Seja o empresário, seja o líder de RH. Ele tem o feeling, né? Ele vai me trazer ali algumas coisas. Ok, serão anotadas, mas eu quero saber, quero ouvir a equipe. Claro, uma pesquisa anônima, para que as pessoas se sintam à vontade. Então, a individualidade, ela é tratada nesse lugar. Porque aí eu vou ouvir, vou tabular, a partir dali, eu sei exatamente onde é que está o problema e vou confrontar com o que ele trouxe para devolver para ele. Olha, nós temos esse problema aqui. O que você achava é de fato. Ou o que você achava está diferente. Faz sentido? Faz. Ok, então nós vamos trabalhar nisso aqui. Para ser efetivo. Para quem? Para quem me contratou, que quer um resultado, e para quem está ouvindo. Né? As pessoas falam assim, Ediane, você vai lá na empresa e dá uma palestra de motivação? Eu digo, não. Por quê? Porque quando a pessoa sair pela porta, ela esqueceu. Eu gosto de treinamento, eu gosto que a pessoa coloque a mão na massa, eu gosto que ela faça parte. Por quê? Porque nós somos seres que temos necessidade de pertencimento. Nós queremos participar, fazer parte. Se eu for a uma empresa simplesmente com frases de efeito, não vai funcionar. Com ninguém vai funcionar. Eu vou cobrar X valor. Tá bom, eu vou. A pessoa que me pagar vai perder tempo e eu também vou perder tempo. Eu não acredito, entende? Então, eu acredito na individualidade dessa forma, onde a maioria será ouvida e normalmente eu tiro ali um tempo final para ouvir casos individuais. Por quê? Às vezes a pessoa está na frente do líder e não quer fazer uma pergunta, porque ela vai se sentir intimidada. Claro, eu entendo. Isso são coisas que a gente precisa trabalhar. Mas eu deixo sempre esse canal aberto. Olha, você tem esse canal. Você não falou ali, você pode me perguntar. E sempre deixo a pergunta de maneira aberta, porque já surgiu, já houve um treinamento que eu fiz e a pessoa disse assim, eu preciso fazer uma pergunta, mas a minha chefe está aqui. E a minha pergunta para ela foi, você se sente confortável em fazê-la? Me sinto. Eu falei, tudo bem. Eu me sinto confortável em responder. Respeitando a você e respeitando a sua chefe. E ela fez a pergunta, teve a resposta, não gerou nenhum atrito ou confusão do tipo. Inclusive, esse ano, essa pessoa me procurou e falou assim, lembra daquela palestra e tal? E agora eu preciso de você, eu quero você. Eu falei, ótimo, porque ficou ali uma sementinha. Sim. Então, é sempre, a gente vai usando da técnica também, não é para gerar um desconforto. Não é o colaborador ou o líder contra o empresário ou o líder. Não. Ali são parceiros.
todo mundo quer ganhar. Então, se o líder ou colaborador produzir mais, aquele empresário ganha mais. Se aquele empresário estiver aberto a ceder, a ouvir, todo mundo ganha. Então, é ganha-ganha, né? E, de certa forma, nós estamos ali fazendo com que aquelas pessoas se sintam ouvidas, que é o que não acontece hoje, não é no ambiente corporativo, não é no ambiente das empresas, mas é na vida, né? As pessoas falam, ai, eu ouvi. Ah, ouvi? O que eu falei por último? Ah, o que você estava falando mesmo? Tá viajando, né? né? Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você entra aqui e sai aqui. Quem escuta, escuta especialmente o que não foi dito. Não é que você adivinha, mas quando eu estou olhando para você, me conectando com você, qualquer pessoa que seja, eu escuto, eu estou prestando atenção. Não é só a sua boca que fala. O seu corpo fala mais que a sua boca. Sim. Não a sua, não a dela. Nossa. Quantas pessoas não abrem a boca e você sabe o que está acontecendo? Expressão corporal. Né? Então, existe tudo isso. E nós temos necessidades humanas. Às vezes, a necessidade de uma pessoa que está ali naquele grupo ouvindo o treinamento, ela só precisa de 2 ouvidos emprestados, que a ouçam. Ela não precisa que você dê uma decisão para ela ou diga, faça assim. Ela só precisa falar. Acabou de falar, como eu posso te ajudar? Já escutei isso. Eu só queria ser ouvida. E acho que, ainda mais nos dias atuais, né, que a gente vive essa explosão de alta produtividade, todo mundo é muito produtivo, todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito, né? Exato, nós somos cobrados o tempo todo. Exatamente. Né? Então, tem muito essa busca, né, por um propósito. Sim. Né? E, assim, a meu ver, me parece aquela busca insana, porque eu não posso respeitar um tempo. Sim. Eu preciso disso agora. Né? Como é que é para você? Né, que faz todo esse trabalho, né, que a gente sabe que não é um trabalho que hoje eu acordei sem propósito, amanhã já tenho um propósito totalmente definido. Como é que é isso, Edjane, para você com essas pessoas que seguem, que chegam até você com essa urgência de propósito? As pessoas que chegam até mim, eu fico tranquila, porque eu sei que irei guiá-las. Mas, de verdade, eu sinto, assim, um incômodo, assim, no meu coração de ver o tanto que a palavra propósito foi despersonificada. É usado propósito para tudo, né? Vou comprar um carro novo. Meu propósito é um carro novo. Tá ótimo que você vai comprar um carro novo. Essa é a sua meta. Objetivo, né? Um objetivo, entende? Eu entendo dessa forma. Quem não entende dessa forma, eu também respeito. Mas, quando se fala de propósito, a gente está falando de uma marca no mundo. Nós estamos falando do que nós entregamos às pessoas, ao mundo, que amanhã, na finitude da sua vida, você será lembrado por isso. Então, por isso que eu disse antes, pode ser uma profissão e pode não ser, pode ser a maneira como você entrega. O que você quer dizer com isso? Até exemplificando, né? Meu pai foi comerciante no mesmo lugar por 27 anos. Meu pai faleceu em janeiro desse ano. Meu pai trabalhava na periferia, no supermercado. O que você acha que vem no supermercado? Arroz, feijão, todas essas coisas, né? Itens de primeira necessidade e alguns supérfluos. Meu pai entregava amor, meu pai entregava esperança, meu pai visitava os clientes, meu pai fazia oração por eles, meu pai acompanhava cada um que falecia. Era isso que ele entregava. O que ele vendia era o que tem no mercado. O que ele entregava braços e abraços, principalmente aos órfãos. Ele foi pai de muitos. E isso alegra muito meu coração. Isso é um propósito. O que ele vendia é a mercadoria. Então, quando eu falo de propósito, estou falando de entrega. O que você entrega? Né? Nós estamos aqui, nós 3, eu sou mentora e terapeuta, doutora Mércia, dentista maravilhosa, você aqui na área da advocacia, como advogada, cada um de nós, em 3, aqui estamos em 3 áreas. Mas eu tenho certeza, da Mércia eu posso falar com mais autoridade, porque, né, Mércia é maravilhosa. Como nós estamos mais próximos, dispensa comentários, mas pela proximidade que temos, e porque estamos caminhando juntas, eu conheço a trajetória dela, eu sei o que ela entrega.
ninguém vai ao dentista porque tá com vontade de ir. Vamos combinar, né? Respeito, que ela é maravilhosa. Nem o próprio dentista. Nem o próprio dentista. Que bom, obrigada. Mas assim como você, quantos advogados nós conhecemos? Mas por que os seus clientes vêm com você e não vão com o outro? E o inverso também, entende? Então é a nossa entrega. O que nós entregamos? Então eu sempre digo que tá dentro, sabe? Tá dentro de quem você é. O nosso primeiro produto somos nós, não, né? Não o produto em si. Então, quem procura a Mércia não está procurando o aparelho que ela usa. Está procurando o que ela entrega, os valores dela. Exato. A maneira como ela faz, a maneira como ela recebe. E é interessante porque isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Talvez, eu acredito até que quando a gente tem amor aquilo que a gente faz, as nossas profissões, você como terapeuta, a doutora como dentista, eu como advogada, a gente faz o nosso trabalho e a gente se doa muito pelo nosso trabalho, né? Até a doutora brinca, você trabalha demais. Ela fala de mim, ela né? fala. Ela fala de mim, né? Porque ela não trabalha muito, ela não trabalha, né? Então, mas eu acho que a gente faz isso com tanto amor e a gente tem um propósito nisso, né? Que é ver a satisfação do seu cliente, que é ver que aquilo deu certo, porque acaba sendo até uma satisfação pessoal, né? Você vê, cara, eu fico com o coração quentinho, como você fala, né? Nossa, que bom que deu tudo certo. É uma coisa que aconchega mesmo, né? Isso, né? Então, quando a gente tem essas interações, esses recebimentos, aí vai de encontro com aquilo que você falou. Exatamente. Aí, respondendo a sua pergunta anterior, primeiro validando esse lugar que você trouxe, né? Quando nós sentimos isso, né? Como eu trouxe o quentinho no coração, e nos alegramos, né? Essa conquista do cliente, a sua conquista também, você fala, uau! Você não fala, ele conseguiu, você fala, nós conseguimos! Porque é o que eu digo pro meu cliente, olha, seu BO vira meu BO, é nosso BO agora. Tamo junto, agora vamos. Quando nós estamos nesse lugar, é o primeiro sinal de que estamos ocupando o nosso lugar no mundo. Aquilo que viemos fazer. A nossa entrega no mundo, o nosso propósito, a nossa missão. Cada um diz de um nome. É propósito, é missão. Nós estamos entregando isso. Não é a realidade da maioria das pessoas e da maioria das pessoas que me procuram. Às vezes ela já está nesse caminho, mas não tem clareza que é isso mesmo. Às vezes a pessoa tem dúvida, ela fala, eu gosto do que eu faço, mas ainda não entendi muito bem por que eu faço isso. E ela quer encontrar um sentido. Então existe essa pessoa, mas a maioria delas Ediane, eu faço, né? Eu tô com uma cliente, inclusive, comigo, que ela me procurou e o que ela me trouxe foi assim, eu trabalho, eu conquistei a casa que eu queria, o carro que eu queria, eu tenho a renda que eu quero, assim, eu tenho. Mas, assim, me falta um sentido. Então, ela falou assim pra mim, eu não sei de onde eu vim, não sei quem eu sou e eu não sei pra onde eu vou. E eu mas brinco com ela, porque ela sabe que é verdade, que ela falou assim, você tem certeza que você me quer como sua cliente? E aí ela perguntou isso, assim, na nossa conversa umas 3 vezes. Ediane, eu vou repetir. Não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim e eu também não sei pra onde eu vou. E eu falei pra ela, tá tudo bem. A pergunta é, você quer? O quanto você quer? Então, na maioria das vezes, a pessoa tá nesse lugar, né? Eu tô falando mais ou menos 70-30. Então, eu tenho 30% que já estão com os pés, já sentem amor, mas não entenderam o sentido ali, querem encontrar esse sentido para fazer de maneira mais intencional. E tem uns 70% ali que me procura falando assim, olha, o que eu faço hoje não me dá prazer, eu não acordo com vontade de fazer, eu faço para pagar os meus boletos. E cá entre nós, tá tudo certo. Adulto paga boleto mesmo. Nós nos preocupamos com isso, tá tudo certo. Mas a pessoa, depois que ela passa, especialmente, existe uma idade ali, entre 35 e 40 anos, nós começamos a nos perguntar o que eu estou fazendo aqui. Você já não trabalha só para ter posses. Você já começa a pensar na sua finitude. Tá, se eu for embora amanhã, eu deixo o quê? Eu deixo uma casa, um carro, ótimo. Ok, são bens para quem vai ficar, vai ser bom. Mas e você? Deixou o quê nas pessoas? A marca, né? Qual é a marca que você deixou? Qual é o legado que os seus filhos, os seus amigos, você será lembrado pelo quê? Você será lembrado pelo carro importado somente? Tá tudo bem se você tem o carro importado. Eu não tenho nada contra, é ótimo. Né? Ter conforto é ótimo. Mas o que mais?
te satisfazia quando você entregava. Então, né, respondendo o que você me perguntou, como é que você se sente, eu fico triste e não gostaria, até quero pedir aqui, você que está aí, que não descobriu o seu propósito ainda, calma. Vai com calma, olha para sua história primeiro. Começa olhando para você primeiro. Não tá fora de você. Propósito não vende no mercado, não tem saquinho de chá, não tem milagre. Para a gente chegar no propósito, eu digo que o propósito é a cereja do bolo. Se você não tem clareza ainda, por onde nós trafegamos? A minha metodologia, ela passa por esse lugar. Eu sempre olho para a angústia primeiro. E, obviamente, que não tem status em você falar estou angustiado. Nenhum, zero status. Ninguém quer ser angustiado. Angustiado é problemático. Di, mas a angústia, muitas vezes, ela é associada como sentimentos de fraqueza, de sofrimento. Sim. Mas tem algumas frentes de filósofos que tratam ela como mola propulsora. Como é que você trabalha na sua metodologia a angústia dos seus mentorados nesse sentido? Ótimo. Na verdade, eu vejo exatamente por esse lugar. A angústia é uma bênção, quando você sabe olhar para ela. Porque normalmente, quando estamos angustiados, é porque estamos num lugar que não nos cabe. A angústia está dizendo para você, saia daí. Tem um lugar maior para você. Então, normalmente, essa angústia vem diante de uma decisão que você já sabe que você precisa tomar e que você está adiando de tomar. Por medo, por receio, por insegurança, agora não. E isso, em que área? Em todas. Num relacionamento, numa amizade, com um familiar, especialmente na área profissional. Né? Eu lido com clientes que estão em transição, sai do CLT para ir para empreender. Você acha que a pessoa que sai do CLT para o empreendedorismo dá angústia, sim ou com certeza? Muita, né? Sim, e com certeza. Como empreendedores podemos falar sobre isso, não é mesmo? Então, veja, é isso. Então, é sempre diante de uma decisão. Então, não é que eu estou aqui dizendo, né? Até para deixar claro, não é que eu estou aqui dizendo que a angústia é sempre uma coisa boa. Mas, veja, nesse contexto de angústia, você sempre tem que olhar. Obviamente, veja, você que está me ouvindo, se você está angustiado, eu estou há 1 ano angustiado, faça terapia, faça mentoria, procure um profissional, né, da área da saúde mental, da sua confiança e se trate. Porque se você está esse tempo todo angustiado e a angústia está crescendo, como eu sei que é uma angústia que está indo para a área da doença? Você sabe, você se afasta do seu ciclo social, você passa a não se cuidar mais, você passa a se isolar. Então, para sair da angústia, para pular para uma depressão é simples. Então, se você está assim, se cuide. Agora, veja, se você tem vivido assim, incomodado, se a angústia tem sido um incômodo, aquele nó na garganta, você fala, eu queria falar e não consigo, queria botar minha voz aqui, me posicionar e não dou conta. Sempre que eu vou dizer não, eu digo sim, e aí me maltrato, isso é um chamado. Vem, que tem outra coisa do lado de cá. É o pulo do gato. É a hora de você sair de onde você está e realizar aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Edjane, eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus, ela até respirou, gente. É que você tá falando. Deu pra ouvir a respiração dela daqui. Nossa, até a voz Devo mudou, me né? preocupar. Porque assim, me surge uma curiosidade, né? No sentido, né? A gente sabe que a gente vive num mundo muito atribulado. Sim. Né? Em um mundo onde as pessoas elas acabam se utilizando de muitos recursos químicos, fármacos, né? Sim. Para poder abrandar essa angústia. Se dopar, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, na tua experiência, né? Eu não sei se você tem algum case, né? Que você possa contar, né? Óbvio que dotado de todo sigilo, né? Que a gente sabe que precisa ter. Mas você tem algum case de alguém que tem algum histórico, né, que acabou sendo tão permeado por essa angústia a ponto de se afundar em algum tipo de dependência? Como que você
desenvolveu esse trabalho, assim? Tá. Não sei se é possível você comentar um pouco a Não, respeito claro, disso. posso comentar. Eu já recebi pessoas assim, mas eu sempre faço, né, por trabalhar com vidas e saber que essa vida importa, eu sempre faço um primeiro papo com a pessoa. Mércia sabe disso, passou por isso. Nós fazemos sempre uma conversa para entender qual é o contexto de vida da pessoa, que tipo de angústia essa pessoa tem. Veja, se eu detecto ali que ela já está numa dependência, eu não faço o meu trabalho. Eu digo para ela, você vai voltar, você vai procurar uma terapia. Em alguns casos eu recomendei psiquiatria. Você vai tomar remédio quando você estiver bem. E se o psiquiatra liberar, você volta. Por quê? Porque o meu trabalho é um trabalho de confronto. Eu não confronto a pessoa, eu confronto a situação da vida dela. Alguém que está viciado, e, assim, eu tô falando de vício, né? Aí a pessoa já vai... Não tô entrando nem em drogadição, não, mas pode ser comida. Pode ser remédio, né? Alguém hipocondríaco, por exemplo. Ou alguém que tá tão mergulhado na angústia que ela não se vê, porque a dor, ela tem esse poder. Ela te entorpece. Então, você tá sentindo tanta dor que você não consegue perceber mais nada. Então, às vezes, você tá viciado na própria dor. E você não consegue enxergar que você tá naquele lugar. Porque você não tá vendo saída. A dor não te deixa nem ver saída. Casos como esses, eu não sigo adiante. Porque eu seria irresponsável. Eu acabaria com a pessoa ao invés de ajudá-la. Meu trabalho não é acabar com vidas. É trazer a vida, é dar voz às pessoas. Então, nesse momento, eu retrocedo com a pessoa e digo, olha, você vai procurar um profissional dessa maneira. Você tem se você não tiver, eu conheço profissionais, posso te indicar e você vê se convém, se você gosta, né? Porque para trabalhar com saúde mental, você precisa se conectar com a pessoa. Sim. Seja eu enquanto mentora e terapeuta, seja, né, ali um psicólogo, um psicanalista, quem quer que seja, você tem que se identificar. Então, eu paro nesse momento. Então, eu não tive nenhum caso que eu segui adiante. Então, claro, teve casos, sim, assim, especialmente de comida. Teve casos em que a pessoa tinha problemas com um relacionamento amoroso e que ela identificava que era um problema da parte dela, que ela não conseguia enxergar, passou a ter clareza. E ela foi beneficiada. Inclusive, eu já disse para as mentoradas mulheres, eu falei, olha, eu vou pedir um bônus dos esposos. E para os homens eu falei que a conta é eles mesmos que pagam, né? Eu não vou mandar para a esposa. Não, você merece pagar, ela merece receber e você paga. Então, eu tenho muito forte essa responsabilidade. Então, por isso que eu invisto tempo nesse primeiro encontro para ter certeza de que essa pessoa está pronta para seguir comigo. Porque ela diz, eu quero, mas eu preciso avaliar se eu vou ajudá-la ou atrapalhá-la. Então, se eu vou ajudá-la, eu digo, vamos seguir. Se ela está num processo que não é possível, eu já disse algumas vezes não. E assim, eu já tive, inclusive, uma experiência com uma pessoa que, quando eu dei orientação para ela, eu ouvi dela o seguinte, então, o meu psiquiatra passou o remédio, mas eu não estou tomando. Ou seja, eu disse para ela, então, eu fui honesta com você, mas se eu fosse desonesta, ou se você pegasse alguém desonesto, isso você pagaria por essa consequência. Então, cuidado. Ao escolher alguém que você vai colocar a sua vida, os seus assuntos tão íntimos, né, aquilo que importa tanto para você, tenha responsabilidade. Tá certo. Então... E da mesma forma, a Lu comentou de um case que você falou, não, esse caso não é para mim, mas e uma situação, e como você consegue mensurar, falar assim, não, realmente eu estou conseguindo mudar vidas, fazer com que as pessoas enxerguem o propósito de uma forma leve. Porque muitas vezes a gente pensa, como a gente começou no início do podcast, fala assim, vou refletir, vou mudar minha vida, quero mudar o mundo, e nem sempre é assim. A gente pode pensar que o nosso propósito pode ser leve e não precisa impactar todo mundo, não precisa salvar o mundo. Não, isso é muito importante, muito legal que você trouxe isso. Mais importante que tudo, o propósito da sua vida e da minha não precisa ser visitar a Lua, trabalhar na NASA, né? Montar uma ONG. Não, é simples.
E o que mais trava as pessoas é exatamente isso, que a pessoa fala, isso é simples demais. É simples demais para quem? Porque você faz com maestria, eu não. Para quem é simples, né? Eu tive uma experiência com uma pessoa que ela falou assim, Ediane, eu sou formada como nutricionista, trabalho hoje no hospital e eu não me sinto satisfeita. Ela falou assim, eu queria entender qual é o meu propósito. E aí nós fomos conversar, né? Fomos ali fazer um encontro e ela falou assim, eu quero muito. Eu falei, tá bom. E ela disse assim pra mim, eu falei, qual é o desejo do seu coração? Ela falou, de verdade? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu gostaria de fazer marmitas, assim, de acordo com a dieta do cliente, sabe, personalizado pra ele. Eu falei, nossa, que lindo. Aí ela falou assim, mas eu não vou fazer isso, porque assim, isso é tão pequeno e assim, tem outra coisa, sabe? Todo mundo faz isso. Eu falei, mas todo mundo quem? Eu não faço, inclusive. Se eu na cozinha sou uma negação. E aí ela começou a chorar na minha frente. Eu falei assim, o que aconteceu? O que eu falei de errado, né? A moça. E ela falou assim, eu perguntei, por que você tá chorando? O que eu disse diferente que você tá chorando? Ela falou assim, Ediane, porque até hoje eu diminuí o que eu realmente amo fazer, entregar às pessoas, que é fazer comida com amor, porque eu achava que, sabe, fazer marmita não era assim importante para ser um propósito. Ela saiu desse encontro e montou uma empresa de marmitas. De marmita. Legal. Entende? Então, às vezes é esse lugar, mas trazendo pro lugar onde você trouxe, como eu mensuro que está dando certo. Eu vou pegar alguns casos como exemplo para ficar mais palpável. Uma pessoa me procurou, uma delas, o ano passado, e ela falou, olha, eu quero, né, descobrir o meu propósito. Empresária, né, tinha saído do CLT, já estava empreendendo, as coisas estavam andando, tem empresa, tem sócio, tudo isso. E nós fomos caminhando ali com o processo e tal. Quando nós chegamos no propósito da vida dela, ela teve dificuldade de aceitar o que era o propósito da vida dela. Ela saiu do CLT, se tornou empresária. Só que quando ela foi olhar para o propósito da vida dela, o que queimava o coração dela era falar para jovens, palestrar, especialmente trabalhar dentro de universidades. E possivelmente, inclusive, dar aulas. Ela levou um tempo até aceitar. Então, existe um processo entre você descobrir e aceitar. Hoje ela aceitou, hoje ela é mentora, hoje as palestras estão começando a acontecer, né, os convites ali, e ela está se movimentando. Mas foi um processo. E junto com esse processo, porque ela tem um chamado, ela já tinha um chamado espiritual, ela sabia disso, e quando ela me procurou, uma das razões foi essa, porque ela sabia que eu professo a mesma fé que ela, e ela falou, olha, eu sei que Deus tem algo para mim, e eu sei que eu tenho um trabalho com os jovens que eu quero fazer, mas eu não cheguei lá. E nós trabalhamos juntos e, assim, é nítido, assim, é lindo de ver a transformação que houve na vida dela, na casa dela, com os filhos dela, porque era o treinamento para que ela possa entregar a quem ela vai entregar agora. Esse foi um dos casos. Eu tenho um outro dessa moça que eu falei que ela fez essas 3 perguntas para mim, né? Várias vezes me perguntando. Eu não sei quem eu sou. Não sei de onde eu vim e não sei para onde eu estou indo. Ela trabalhava com audiovisual. Ia muito bem. Em campanhas. E ela falou assim, eu quero ter o meu negócio. E quando ela trouxe o negócio para mim, eu falei, tá bom. Eu anotei. Nós estamos desenhando ainda a clareza do propósito dela, mas ela já entendeu que esse lugar onde ela queria ir era uma fuga. Não era o propósito. Você vê que interessante, né? É tanta informação que a gente fica aqui viajando, assim, né? É um quebra-cabeça que faz Exato. sentido. Exatamente. Você comentando, eu falei, por isso que é mentora de identidade, angústia e propósito. Porque você fica angustiado, mas você precisa
se autoconhecer para você atingir o seu propósito. Precisa limpar, né? Passar um escovão, limpar ali os traumas, que assim, todo mundo tem trauma. É interligado, Não são é meus isso. clientes. Exato. Um não consegue existir sem o outro. E se a gente vai olhar, o que é importante, né? É importante a gente trazer para a vida real. Sim. Quando você vai comprar um móvel para sua casa, o que você faz antes? Você limpa a casa, doa ou vende aquele e traz um móvel novo e coloca no lugar. Sim ou não? Sim. Quando nós vamos para a saúde mental, o caminho não é inverso. A gente limpa o quartinho da bagunça que nós temos, um emocional, que tá ali, um monte de coisa que a gente deixa para depois. Limpamos primeiro lá. Depois entramos em contato com quem você é agora. Aí, Diane, eu gostaria de ser igual eu era 20 anos atrás. Eu não trabalho com regressão. Me tira fora desse negócio aí. E você não será. Não é porque, você mudou. Não, é que naquele momento, com 20 anos, você tinha um tipo de experiência, né, da vida. Agora você tem outro. Você será a mulher de agora com aquela menina de 20 anos, inclusive, com aquela experiência. Então, não dá para regredir. Então, você entra em contato com quem você é, com seus valores agora. Porque os valores você não escolhe. Você determina. Entende? Você não diz, meu valor é esse, é a síndrome de Gabriela. Nunca mais eu vou mudar. O valor, ele muda de acordo com a sua vida. A Ediane de dezembro de 2023 não é a Ediane de novembro de 2024. Depois de passar por um luto, minha vida nunca mais será a mesma. Eu passei por transformações de janeiro até hoje. Estou passando ainda. Estou descobrindo muitas coisas, entende? Então, quando nós vamos olhar, por isso que eu sigo essa trilha. Angústia primeiro. Identidade depois. E por último, não menos importante, a gente olha para a cereja do bolo. Que talentos você tem? Não o talento do curso, da mentoria que você fez. Os talentos que você tem naturalmente. Que Deus te deu. Que a vida te deu. E a gente faz um teste para isso. Não é assim no olhômetro, não. Que Não fique, é mesmo. que fique claro. Fazemos um teste para isso, que é comprovado cientificamente. Então, fazemos. Muitos líderes, a maioria dos líderes fazem esse teste, é de um grande psicólogo. Então, nós fazemos esse teste e trabalhamos em cima disso. Agora que você já entendeu qual é a sua história, fez as pazes com ela, tá? Porque nesse lugar onde nós fazemos as pazes, aquelas coisas mal resolvidas, o perdão que não foi dado ao outro e a você mesmo, que fique claro, porque fala de perdão, você fala, é muito difícil perdoar o outro. Eu posso te assegurar que é desafiador perdoar alguém, mas perdoar você é mais desafiador. Nós olhamos para esse lugar. Para quê? Para que você possa abraçar a sua história, não expulsá-la. Como é que você vai entregar qualquer coisa para o mundo se nem a sua história você abraça? Então, abraçamos a história, entramos em contato com quem você é agora, com o que agora é importante para você, com seus valores de agora. Aí você está pronto para olhar para os seus talentos, você está pronto para olhar para o seu propósito de vida, porque a sua história é quem vai desenhar o seu propósito. E, Diane, por que você ama vidas? Não é porque eu sou legal. Porque eu sei o valor que tem de alguém que olha para você e fala assim, eu acredito em você. Ediane, mas eu não acredito mais em mim. Eu digo, eu acredito. Me dá a mão. Porque alguém fez isso comigo. Eu sei o que isso significa. Não é porque eu sou legal. Está na minha história, lembra? Nossa, a gente poderia ficar aqui horas ouvindo, né? Horas ouvindo. Ai, desculpa, acho que eu falo demais. Não, imagina. Mas infelizmente a gente vai ter que finalizar. Tranquilo. Né? A gente queria agradecer muito a sua participação aqui. Nossa, é muito gostoso ouvir tudo isso que você passou aqui pra gente, né? Uma experiência única mesmo. Agradecer por esse momento, né? E a gente precisa finalizar, infelizmente. Imagina. Não, antes de eu me despedir dela, da Ediane. Ediane, eu quero agradecer demais o seu tempo. E quem quiser fazer algum comentário, pode deixar, pode entrar em contato. Depois você deixa as suas redes sociais. Claro.
Mas eu queria fazer... com tudo que você falou, isso me traz muito a metamorfose que nós passamos ao longo da vida. Sim. E fazendo uma alusão a Mário Quintana, nem todo canto dos pássaros é de alegria, né? Mas todo voo é de liberdade. Então, eu vejo as suas palavras, a sua missão, o seu propósito como uma alternativa, como uma opção ou um propósito, muito melhor assim dizendo, para que mais pessoas atinjam essas novas ferramentas aí de metamorfose e de liberdade. Muito obrigada. A Lu vai deixar um presente. Vou deixar um presentinho você. nosso Ai, aqui meu da sua Deus. participação. De Bom, coração. eu vou abrir, Pra claro. você lembrar da gente. Mas antes, né, quero agradecer a vocês. Gratidão pelo convite. Muito feliz de falar desse tema. Esse tema tem meu coração todinho, de verdade. Né? Eu sigo acreditando, decido acreditar nas pessoas, mesmo com tudo que acontece. Porque eu sei que é possível mudar. É possível sair de um lugar de angústia, culpa e dor. E seja qual for a sua profissão, seja você colaborador, ou seja você empresário, seja você o analista ou o CEO da empresa, é possível você andar por esse lugar de forma mais leve. Então, meu convite não é peçam demissão e vamos todos empreender. Não, tem lugar para todos. Mas que seja de uma maneira mais leve, né? Com mais intencionalidade, entrando em contato com você. Porque eu creio que antes do CEO, do empresário, do analista, do gerente, do coordenador, né, da advogada, da dentista, da terapeuta, nós somos humanos. Não devemos negligenciar isso. Devemos validar as nossas emoções e buscar entendê-las. E sempre que não for possível entender sozinho, busque um profissional, né? Hoje eu tenho um trabalho, eu atendo individualmente. Hoje eu estou com inscrições abertas, inclusive, para um grupo, né? Um grupo de acompanhamento individualizado, onde eu vou trabalhar ali não somente essas questões da angústia, identidade e propósito, como estou trazendo outros profissionais para agregar ali nesse trabalho, especialmente para trazer uma base para os empreendedores e aqueles que estão em transição para empreender. Porque empreender é um desafio por si só. Exato. Então, foi uma forma que eu encontrei, né, de alcançar mais pessoas. Tenho esse trabalho também de treinamentos aí para as empresas, né, de palestra, de fazer um trabalho junto para liderança, para não liderança. Eu digo que eu não cuido do empresário. Aliás, eu não cuido da empresa, eu cuido do empresário, eu cuido da pessoa que cuida da empresa. Porque as nossas empresas são resultados de quem nós somos. A sua empresa e a minha é só uma estrutura. Nós damos vida a elas. Então, minhas redes sociais, me sigam. Eu estou tanto no LinkedIn quanto no Instagram, mesmo @, é Edjane com Demudo, C. Barros. Me sigam, ficou o convite. E quem tiver dúvidas, perguntas, me mandem. Me mandem que vai ser um prazer responder sobre qualquer assunto, especialmente todos esses aqui. Porque eu me alegro demais. Vidas importam. O propósito é clichê, mas importa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada E eu mesmo quero pela mostrar o sua meu participação. presente, né? Ai, gente, eu adoro uma caneca. Oh, Deus, sou eu de novo. Olha. Para você tomar o seu cafezinho, lembrar da sua participação aqui conosco. Ai, muito E obrigada. já fica o convite, né, Lu? Sim, Para com um novo certeza. assunto que a gente vai precisar conversar muito mais e aprender muito Com mais. certeza. Eu tô Com pronta.